Olá! Qual a importância de uma gestão financeira para um diácono? Como tratar de assuntos finanças com os necessitados? Como elaborar o orçamento de uma junta diaconal? Assuntos como verbas para uma junta diaconal, apontar soluções, parceria público-privadas, contabilidade de uma junta diaconal, igrejas ajudando igrejas. É neste contexto de cifrões, à luz da Bíblia, que norteia os conceitos do programa de hoje. Gestão financeira. Este é o nosso tema. Eu sou o diácono Glauco Rodrigues e o nosso programa Capacitação Diaconal está começando. Fique conosco, eu tenho certeza que Deus falará ao teu coração. Queremos saudar você, internauta, que está nos honrando com a sua audiência, a você, pastor, a você, presbítero, membro de igreja, você que é simpatizante do Evangelho de Cristo e principalmente você, diácono. Este programa é feito com muito carinho para você. Neste momento, nós gostaríamos de passar o endereço da Junta Diaconal de Pernambuco através das nossas redes sociais. Nos siga através do Instagram, no @diaconos.pernambuco. No Facebook, o nosso endereço é facebook.com/diaconos.pernambuco. O nosso e-mail é o juntadiaconais.de pernambuco@gmail.com. E no YouTube você vai procurar o nome Junta Diaconal de Pernambuco, JDPE. Lembrando também que o nosso contato através do WhatsApp é o 0 operadora 81 99668 0199. 99668 0199. Embaixo da nossa tela você está observando os nossos endereços. Página, compartilhe com outras pessoas o nosso endereço, inscreva-se em nosso canal, divulgue esse ministério que é feito para você, para capacitar a sua vida. Hoje o nosso programa está muito especial, trazendo muito bacana, um tema muito importante para nós diáconos e é ligado à gestão financeira. Neste momento, nós temos um convidado muito querido, o meu grande amigo Raimundo Caldas. Raimundo é consultor financeiro, é coaching, é membro da ABFIM, que é a Associação Brasileira dos Educadores de Finanças. Meu querido Raimundo, seja muito bem-vindo ao programa Capacitação Diaconal. A palavra está com você. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Nossos agradecimentos. Amém, Glauco. Amém também a toda a nossa amada igreja presbiteriana, a toda a nossa junta diaconal. Obrigado pelo convite e que realmente esse momento possa ser abençoador, tanto para a minha vida, com certeza já está sendo, tá? Te agradeço, Glauco, pelo convite, e para todas as pessoas, especialmente para todos os nossos queridos diáconos. Muito obrigado. Amém, querido. Meu irmão, já ligando os motores, iniciando esse bate-papo querido, não é isso? Nós gostaríamos de já entrar direto no tema de gestão financeira. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre os conceitos fundamentais da gestão financeira. Por que gestão financeira é tão importante, primeiramente, para a vida de uma pessoa, né? Porque o diácono, antes dele ser ministro, ele era uma pessoa individual, pessoa física, pastor da família, chefe de família. E por que é importante? Você está com a palavra, meu irmão. Glauco e a todos os nossos ouvintes. A gestão adequada, né, a correta gestão das finanças pessoais, ela permite que possamos ter muito mais tranquilidade dentro das nossas casas,
permite também que a gente possa ter, de fato, a mordomia correta, como Deus nos ensina através de suas palavras, né? Se eu faço a gestão correta dos meus recursos, eu consigo ser mais abençoador, eu consigo ter mais fidelidade, eu consigo honrar verdadeiramente a minha família e honrar os meus valores cristãos, e eu também consigo abençoar muito mais vidas, porque se eu tenho as minhas finanças pessoais em dia, além das ofertas e os dízimos regulares à igreja, pode, eventualmente, sobrar muito mais recursos, e com esses recursos que a gente consegue fazer sobrar, quando a gente tem uma gestão abençoada, uma gestão adequada do nosso recurso, a gente pode abençoar muito mais pessoas, porque a Bíblia nos ensina que pobres sempre vão existir no mundo, e cabe àqueles abençoados por Deus em relação às suas finanças, mas também Deus nos deu as condições, as capacitações para fazermos a nossa própria gestão responsável. Então, com a nossa gestão responsável, teremos recursos para abençoar muitas vidas. E esse tema, Glauco, ele é tão importante que dentro da Bíblia a gente tem 2.350 versículos que se referem basicamente ao dinheiro. Ou seja, dentro da Bíblia existe mais versículos a respeito de dinheiro do que versículos a respeito da oração. Para vocês verem o quanto o tema dinheiro é importante. Não que a Bíblia nos ensine a sermos usurários, a sermos gananciosos, nada disso. Ela nos ensina a sermos prudentes. Ela nos ensina a termos sabedoria na gestão dos nossos recursos. Então, uma das maiores fontes de sabedoria financeira é justamente a Bíblia, tá? Eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre tudo isso que você falou, porque nós estamos vivendo dentro de um contexto de pandemia. E dentro desse contexto que nós estamos vivendo, aquelas pessoas que puderam se preparar para um momento de emergência, aquelas que tiveram de alguma forma a possibilidade de fazer algum tipo de reserva, elas neste momento estão muito mais, digamos assim, tranquilas, se é que podemos utilizar o termo tranquila, mas ou menos preocupadas, né, em relação a esse período que nós já estamos em vias de retomada nas nossas atividades econômicas. Então, dentro disso tudo que eu estou te falando, e falando para os nossos queridos internautas, qual o valor da reserva? Por que se ter uma reserva é tão importante? Queridos diáconos e Glauco, sempre foi fundamental ter a reserva financeira, tá? Sempre foi. Isso aí é uma ideia básica de, vamos dizer assim, da pré-história para cá. Mas o que acontece? A pandemia, o que é que ela nos trouxe? Ela escancarou para a gente essa importância. Se as pessoas não tinham suas reservas financeiras e nada de mal acontecia, mas isso não é uma verdade, gente, todo mundo, o tempo todo, passa por conflitos. Passa por problema de perda de emprego, passa por problema de filho adoecendo, tá? Passa por problema de manutenção no carro, manutenção imprevista. Então, a reserva, em todos os contextos de nossa vida, ela sempre foi fundamental. E agora, durante a pandemia, essa importância ficou claríssima, ficou, assim, escancarada, se eu posso usar esse termo. Tá ok? Ok. Desculpa eu interromper a grosseria, só para complementar um pouco, mas uma pessoa que diz que ganha pouco, que ela nunca está satisfeita com o que ganha, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ou um salário mínimo e meio, ou 2 talvez, ela pode fazer uma reserva? Uma pessoa que ganha pouco pode fazer uma reserva? Ou, no nosso entendimento, só aquelas pessoas que recebem um vultuoso salário têm condições de fazer uma reserva? Essa pergunta ela é maravilhosa e tem muita gente que fala, né, que se endivida porque ganha pouco. O que eu preciso dizer para todos que estão nos assistindo é que as pessoas que ganham pouco, infelizmente,
são as que mais precisam ter disciplina financeira. E eu dou um exemplo, jogando a valores bem extremos. Imagina uma pessoa que ganha 30, 40 mil reais e tem 5 carros. Ela é exagerada, ela tem 5 carros. No momento em que as coisas apertam para a vida dessa pessoa que ganha muito dinheiro, e ela, querendo resolver de fato os problemas, ela pode vender os carros. Talvez ela também tenha uma casa, tenha um sítio, ela vende o sítio. Talvez ela tenha uma casa de praia, ela venda a casa de praia. Efetivamente, pessoal, ela tem gordura para queimar. Ela tem exageros e é fácil cortar quando se tem exageros. Não estou dizendo que a pessoa vai decidir cortar, que às vezes ela está tão ligada ao status que quer manter aquela aparência, mas efetivamente ela tem de onde cortar, se ela cair em si, ou seja, se ela descer da ideia de que não precisa de status. Agora imagina que eu ganhe apenas um salário, 2 salários mínimos. Pessoal, como é que eu vou, primeiro lugar, me endividar? Se eu ganho tão pouco, o que é endividamento, gente? É a criação, na verdade, de mais uma despesa. Porque no momento que eu pego um dinheiro emprestado, no mês seguinte eu não vou ter que pagar o dinheiro que eu peguei e também os juros. Então, consequentemente, se eu tenho poucos recursos ou se eu ganho mal, eu é que preciso ter muito mais disciplina. Porque enquanto o rico pode cortar, eu que ganho mal vou cortar o quê? Se praticamente todo o dinheiro que eu ganho é para minha subsistência. Então, é uma crueldade, mas é a verdade. A verdade é a seguinte: quanto menos você ganha, quanto menos eu ganho, mais disciplina eu preciso ter, mais disciplina você precisa ter. Justamente por ganhar pouco. E quem ganha pouco tem pouca margem de manobra. E se tem pouca margem de manobra, você precisa obrigatoriamente criar, sim, uma reserva estratégica, uma reserva de emergência, porque tanto os problemas acontecem com quem ganha mais e também os problemas acontecem com quem ganha menos. E se você que ganha menos não tiver a reserva porque ganha menos, vai precisar ou entrar no cheque especial, ou se não tiver cheque especial, vai pedir dinheiro emprestado a quem? Ao pai, à mãe, ao vizinho? Talvez consiga, talvez não consiga. Aí vai cair no agiota. Tá? E quando a pessoa que ganha mal cai no agiota, é triste. É um problema sério, é um problema grave, é um problema que eu vejo de perto, porque eu lido com algumas pessoas, eu tenho uns imóveis em áreas bem populares, e eu sei como funcionam essas coisas. Eu vivo isso, gente. Então, é grave, é crítico, e a única solução é: tem pouco dinheiro? Usa toda a sabedoria que a Bíblia te passa, que a Bíblia te ensina, e busca, sim, construir uma reserva, e essa reserva vai te proteger, vai ser como se fosse um airbag, vai ser como se fosse um protetor para os momentos de dificuldade. Porque quem tem reservas vai passar, por exemplo, por essa pandemia ou por qualquer outro problema com muito mais tranquilidade. Tá ok? Ok. Bom, em cima desse viés que você falou, nesse caso, como se elaborar um orçamento familiar para que nós tenhamos condições de ter um percentual mínimo para a formação de uma reserva financeira? Como fazer esse orçamento? O que deve ser colocado na pauta ali, na hora de se colocar a lista, quais são os custos, etc. São 2 pontos que eu preciso colocar que são muito importantes. O primeiro ponto: o ideal é que desde jovem, desde o primeiro dinheiro que você administra, você comece a fazer as suas anotações. E por que eu falo isso? Porque se você não é esse jovem de 18, 15, 20 anos, provavelmente você tem filhos. E talvez em algum momento você dê algum dinheiro para os seus filhos. Então, começa já nesse momento agora a pedir que ele anote. Todo o dinheiro que você der para ele, você tem que orientar ele. Filho, anote tudo que eu lhe der e me preste contas de tudo que você gastar. Ou seja, você entregou 10 reais. O que é que ele fez com esses 10 reais? Você sabe como seu filho gasta o dinheiro que você dá para ele? Se você dá algum dinheiro? Isso é o primeiro ponto. O segundo é, você
que hoje é o gestor da sua família, junto com a sua esposa, você precisa reunir toda a sua família. E feito isso, coloca todo mundo na mesa. Começa a escrever. Idealmente, sempre a partir do início de algum mês. Ou seja, você agora pode começar em agosto, mas a minha sugestão, comece hoje, ou pelo menos amanhã no domingo. Ao começar no seu próximo dia, no dia que você estiver assistindo esse vídeo, ao começar, você vai chegar no mês seguinte, no início do mês, já treinado. Talvez você tenha dúvidas de como fazer, mas a ideia básica é o seguinte: anote tudo que você gasta, principalmente o que você gasta com dinheiro, porque o que você gasta com cartão de débito ou de crédito, você tem nos seus extratos. Então, o mais importante é que anote os gastos com dinheiro, porque esses gastos você depois não vai ter como conferir. Anotou tudo? Arranja uma caixinha, cara, dentro do teu guarda-roupa, em algum espaço dentro da tua casa, tá? E coloca lá todas essas anotações e estabelece, junto com a tua família, um dia por semana, ao teu gosto, a escolha da tua família, um dia, para que você transcreva todas essas anotações e isso vai começar a constituir o teu orçamento doméstico. E ao final de um mês de anotações, idealmente do dia 1º ao último dia do mês, depois de um mês de anotações, você vai ter uma boa radiografia, porque o orçamento representa justamente a radiografia das suas despesas. Feitas essas anotações, vai ficar muito fácil para você detectar exatamente quanto você gasta. E aí vem aquela questão, ó, eu ganho X, gasto Y. O Y é mais ou menos que o X, ou seja, eu ganho mais do que eu gasto ou eu gasto mais do que eu ganho. E aí, se você ganha mais do que gasta, legal. O que é que você está fazendo com as sobras? Quando você fizer o orçamento, você vai perceber que talvez, de fato, você ganhe mais do que gasta, mas você não está aproveitando aquela sobra. O ideal é que você sistematize, que a primeira coisa que você vai fazer todo mês, assim que receber o seu salário, é já definir uma parcela para guardar. E o primeiro valor, os primeiros valores que você vai guardar todo mês, depois que fizer essa organização financeira através do orçamento, é o dinheiro para a constituição da tua reserva financeira. É reserva estratégica, reserva de emergência, reserva de liquidez ou reserva de oportunidade. Todas essas 4 coisas são a mesma coisa. É aquele dinheiro que você vai ficar guardando numa renda fixa, talvez na poupança, talvez no tesouro direto, e esse dinheiro vai te livrar de todas as furadas futuras. Qualquer situaçãozinha que tu ia entrar no cheque especial, tu ia usar o cartão de crédito. No momento em que você constituiu a reserva, qualquer problema que houver, você saca o dinheiro da reserva, usa, e depois, nos próximos meses, você recompõe a sua reserva. Simples assim. Tá bom, queridos? E em relação aos seus filhos, em relação à sua família, leva essa cultura do orçamento para todos eles, porque essa cultura salva vidas, porque essa cultura nos faz prosperar. E a Bíblia nos promete abundância. A Bíblia nos promete que a gente tem condições de aqui na Terra ter uma vida abundante, uma vida confortável. Primeiro, a crença em nosso Deus. Primeiro, a confiança absoluta nele. Mas se a gente confia e se a gente trabalha diligentemente, está escrito na Bíblia, a gente vai prosperar. Tá ok? Se a pessoa guarda R$100, ao final de um ano ela já terá R$1.200. Mais os juros. Mais os juros, exatamente. Então, é importante, para pensar no futuro, importante investir no presente, não é isso? Exatamente. Agora, entrando no contexto aqui dos diáconos, o dia a dia do diácono, entre diversas coisas, está atuar na beneficência, atuar com os necessitados. E muitas vezes o diácono se depara com um irmão que está precisando de uma cesta de alimentos, com um irmão que está precisando de um complemento financeiro, um aporte financeiro para complementar um aluguel ou uma conta que está atrasada, ou muitas vezes até uma ajuda para a compra de medicamentos ou um tratamento médico. Então ele se depara com a realidade onde aquele irmão ali, aquela família está passando por um momento muito difícil. E aí, de que forma
o diácono poderia orientar aquela família dentro da questão financeira? Você acha que é possível, além da orientação espiritual, além do consolo, de orar por aquela família, caberia ao diácono também entrar na questão do ensino, da gestão financeira? Ô, Glauco, eu tenho a seguinte concepção. Isso que eu acabei de falar agora a respeito da construção de um orçamento, isso eu acho que você, diácono, pode levar, lógico, para a sua vida, porque o que você aprende a fazer para você vai ser muito mais fácil você replicar na vida dos outros, você levar essas ideias, essas concepções para a vida das pessoas que você assiste em sua igreja. E um detalhe adicional que também serve para todos nós, tá, Glauco? E você, meu querido diácono, precisamos, em minha concepção, tá? Precisamos empreender de diversas formas. Então, se você vai atender uma pessoa que está com dificuldades na administração dos recursos, e uma solução básica é o orçamento, não é a única solução. A educação financeira é um conceito muito amplo e precisa ser explorado, precisa ser desenvolvido, precisa ser colocado dentro das igrejas. E dentro da educação financeira, um dos aspectos é gerar renda. E a gente gera renda como? Através dos trabalhos em que a gente é funcionário de uma empresa, ou também quando a gente empreende. Talvez é a ideia que muito se discute nas igrejas, muito se discute em vários lugares, o assistência social versus o assistencialismo. Muitas vezes a gente vê governos trabalhando com assistencialismo, dando a ideia de dar o peixe ao invés de dar a vara de pescar. Então, eu acho que uma coisa que a equipe diaconal da Igreja Memorial tem feito com muita propriedade, e eu acho que é uma coisa extremamente acertada, é buscar trazer noções de empreendedorismo para a junta diaconal. Ou seja, se uma pessoa perdeu o emprego, se uma pessoa está com dificuldade dentro da sua família, eu acho que é importante entrar com assistência social emergencial naquele momento e, principalmente, fazer com que ela não permaneça naquela situação de necessitado por muito tempo. E isso vai acontecer de que forma? No momento em que eu levo para ela ideias de empreendedorismo. Eu levo para ela ideias de que ela mesma pode começar gradativamente a gerar a sua própria renda, voltar a gerar a sua própria renda. Isso acontece quando eu dou capacitação técnica, às vezes a gente precisa talvez pagar um curso, abençoar aquela família, abençoar aquela pessoa, aquele irmão, com algum tipo de curso de capacitação ou com equipamentos, ferramentas que viabilizem o trabalho dele para que, com as próprias mãos, ele possa prover o sustento para a sua família, porque é um imenso orgulho para o ser humano honrar a Deus, honrar a sua família através do seu trabalho. Dignidade, né? Dignidade. Gera dignidade, exatamente. Perfeitas palavras. Quando você mencionou aí a questão da atuação dos diáconos, de fato, há juntas diaconais que, além de atuar no fornecimento de cesta de alimentos, gera capacitação. Eu gostaria de reforçar isso, porque tem juntas diaconais que não têm ainda uma noção da grandiosidade desse tema, não é? A pessoa muitas vezes entrega uma cesta de alimentos, ora pela pessoa, mas daí adiante, 15, 20 dias depois, aquela cesta de alimentos já acabou, a família precisará novamente, e assim vira um ciclo vicioso, onde é dado apenas o assistencialismo, dá por dar, não gera transformação social, não existe uma filosofia na qual vise a solução do problema da pessoa, e existem diversas atividades, a pessoa, dependendo, pode, com R$100, comprar um secador de cabelo, esmaltes de unha, e um espelho, e trabalhar, a pessoa pode comprar equipamentos, uma mangueira, um balde, uma esponja e lavar um carro na esquina da sua casa, a pessoa pode sair de casa para vender um plano de saúde, um seguro de carro, enfim,
pode prestar um serviço se a pessoa tem um computador ou uma impressora, digitar currículos, imprimir cartões. Existem diversas prestações de serviço que não necessariamente precisaria de investimento, não é isso? E o diácono precisa entender que ele pode também prestar uma espécie de consultoria. Esse papel de consultor também é possível para um diácono? Você acredita que sim? Eu acredito piamente que sim, porque o diácono é uma liderança muito importante dentro da igreja. Se o diácono se imbuir, né? Eu acho que boa parte já faz isso, mas é sempre interessante a gente refrisar esses aspectos, né? No momento que o diácono ele traz para si, puxa para si a responsabilidade de ser um líder servidor, ou seja, de ser um líder que de fato vai às casas das pessoas mais necessitadas, levar esperança, levar, lógico, a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, e também levar para essas pessoas o desejo pela busca de capacitação. Tem uma música popular que ela fala, né, que a esmola ou mata a pessoa de vergonha ou vicia o cidadão. Então é verdade. Eu dou uma cesta básica para um necessitado, dou um mês, dou um segundo mês, dou um terceiro mês. O que é que eu estou dizendo para aquele cara, para aquela família? Você é praticamente um inválido. Você não é capaz de prover o sustento para a sua família. Ou a pessoa se vicia ou vai morrer de vergonha. A ideia, lógico, é que ela sinta vergonha e muitas vezes ela vai se afastar da igreja ou vai, de repente, vai até dizer que não quer mais a cesta, às vezes por vergonha e não porque não está precisando. Então, é legal que o tempo todo, é muito importante que o tempo todo o diácono coloque na cabeça daquela pessoa que aquela cesta é um preparo e que gradativamente vai estar sendo providenciado para aquele cidadão, para aquela família, um jeito deles mesmos conseguirem prover os próprios meios. Isso eu acho que é importante que seja colocado desde o início, para que ele sinta, primeiro, para que ele se responsabilize e para que ele sinta que ele está sendo tratado como uma pessoa capaz, como um filho de Deus, porque o filho de Deus é capaz de prover os próprios meios, né? Deus nos prometeu, primeiro, que a gente não tem que ter preocupação com o dia da manhã, mas não é para a gente ser pesado aos outros irmãos, não é isso? Então, é importante que a gente saiba que a gente pode prover nossos próprios meios, porque Deus nos deu tudo que a gente precisa. Muitas vezes, a atividade econômica, ela é, naquele momento emergencial, uma coisa provisória, não é isso? Mas acontece que, naquele primeiro momento, além de, como você falou, prover dignidade, o objetivo é prover dignidade, mas também existe outras correlações com isso. Muitas vezes, famílias passam por problemas de relacionamentos conjugais, marido e mulheres, devido a problemas financeiros. E na medida que você entra com uma solução, mesmo que minimamente provendo uma atividade econômica, você também já consegue resolver outros contextos, né? A questão do relacionamento conjugal já melhora. O homem já sai de casa, já chega ali com aqueles recursos, né, de subsistência, com dinheiro do sustento da família, para comprar ali na padaria um pão, um arroz, 1 quilo de feijão. Então já ajuda na atmosfera ali daquele ambiente, né? Exatamente, Glauco. Você falou um aspecto muito importante. Eu vou pedir licença para aproveitar a sua fala para falar um pouco mais sobre orçamento, tá? Para que o orçamento realmente seja um orçamento de paz, a gente aqui vai mostrar uma imagem. Vejam, por favor, na tela aí, uma imagem de uma situação tensa. Um casal vai se sentar e vai discutir o orçamento. Vejam essa imagem. Imagina a tensão. Imagina a tristeza. Imagina se esse casal vai permanecer, vai desejar continuar sentando-se à mesa para discutir o orçamento. A primeira reunião foi com essa imagem tensa. Será que a segunda vai existir?
Então, uma dica de sabedoria bíblica para as pessoas, para as famílias fazerem orçamentos com qualidade, é você respeitar o ponto de vista do outro, levar amor para dentro da sua casa, tentando mostrar que aquele orçamento é para que todos possam se sentir melhor dentro do casamento. Isso é um aspecto importante, tá? Você falou da importância do homem se sentir o provedor. Justamente no momento em que você, além do assistencialismo, você também leva a capacitação, você, diácono, você faz isso com aquelas pessoas que você está assistindo, você está providenciando realmente que a autoestima dele se eleve, porque ele já vai ser o provedor da família, porque ele já vai se sentir muito melhor ao saber, ao voltar a gerar recursos, a voltar ao trabalho. Agora, um ponto, Glauco, eu sei que você falou de forma assim, para completar a informação, o cara vai na padaria e faz uma compra. Isso é interessante, ou seja, ele prova que está com dinheiro. Mas deixa eu comentar um pouco sobre essa ideia de a padaria fazer compras. Posso, Glauco? Sim, claro. Bem rapidamente. Pessoal, a padaria é lugar de comprar pão. E às vezes até tem padaria que o pão é caro pra caramba. Quando você vai na padaria comprar o arroz, comprar o ovo também, comprar o leite, você muitas vezes está pagando 30% ou 40% mais caro, às vezes 100% mais caro, em produtos que não era para você estar comprando na padaria. Tá certo? Ou seja, o leite em saco, né, leite em pó, o arroz, o feijão, o açúcar, todos esses itens você precisa comprar no supermercado, preferencialmente supermercados que vendam barato. Eu acho que não há nenhum problema eu falar que o supermercado mais barato aqui em Pernambuco é o Atacadão. Tá, gente? Claro que você pode comprar coisas baratas no bom preço. Pode. Mas a coisa mais difícil do mundo é você chegar no bom preço, comprar um item barato e sair só com aquele item barato. Quando eles fazem promoção, o objetivo deles é atrair você por um item e você sai de lá com 10, 20 itens diferentes. Então, procura sempre o supermercado mais barato, porque vai sobrar mais dinheiro para você, tá? E realmente foi mal, tá, Glauco? Mas a padaria não é local para você fazer feira, tá ok? Claro, claro, mas muito boa sua intervenção. Você que é o profissional, né? Então, nós temos que acatar aí as sugestões de quem realmente tem esse dom, esse talento, com toda certeza. Eu gostaria de aproveitar justamente esse exemplo que você deu para trazer aqui, do ponto de vista bíblico, lembrar que no tema orçamento, de preparar para a emergência, na questão do futuro, lembrei agora da história de José do Egito, né, que recebeu uma revelação ali, conseguiu revelar um sonho, e então tinha ali 7 anos de escassez, mais 7 anos de sequidão, aonde ele conseguiu se preparar, né, construir celeiros, abastecer, e deu para abastecer não somente todo o Egito, mas também todo o entorno ali daquela região, onde o Egito gentilmente cedeu para aquelas pessoas que moravam ali no entorno do Egito. Então, a própria Bíblia, ela tem diversos relatos, né, diversas histórias, onde a questão do orçamento, se preparar para um momento futuro, onde momentos difíceis chegarão. Então, a própria Bíblia, ela nos dá esse referencial, né? Nos norteia em relação a essa questão, né? Existiria outra passagem bíblica, outros versículos bíblicos, talvez em Coríntios, né? Não é isso? Você poderia citar algum texto, algum versículo também que poderia? Eu posso citar alguns, mas deixa eu comentar um pouco sobre José. Pois não, claro. Nos 7 anos de bonança, o que é que eles fizeram? A estratégia de José, como alçado à condição, né, de governador do Egito, de todo o Egito, né, foi justamente guardar. Então, uma lição que é para a minha vida, para a tua vida, diácono, presbítero, pastor, você que está assistindo. Gente, se hoje
você tem recursos, você tem mais recursos que você precisa, não começa a encher o teu orçamento de despesas. Porque talvez lá na frente você possa passar por momentos de dificuldade, por momentos de escassez, por momentos de vacas magras, por momentos de espigas de milho destruídas. Então, pega esse momento de bonança. A ideia, gente, dentro da Bíblia, a ideia dentro da educação financeira é que você sempre, em qualquer circunstância, é por isso que a gente fala que mesmo a pessoa ganhando um salário mínimo precisa economizar dinheiro, precisa ter reserva, a ideia é que sempre você gaste menos do que você ganha. Isso vale muito para empresário, vale para quem é autônomo, vale para todo mundo, particularmente para as pessoas que não têm um salário regular. Mas as pessoas que também têm um salário regular, elas precisam viver com menos. Porque é a habilidade de viver com menos que vai fazer você criar sua reserva estratégica, que a gente já falou, e também vai fazer você progredir financeiramente. Na Bíblia, a gente tem diversos exemplos de pessoas que progrediram, de pessoas que eram santas, eram abençoadas, eram abençoadoras e eram ricas. Então, em nenhum momento, a Bíblia, o nosso Deus, condena a riqueza, né? Tanto que ele fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor. Ou seja, no momento em que a gente tira Deus da nossa vida, do nosso foco, e bota o dinheiro. Ou seja, se seu foco é ganhar dinheiro pelo dinheiro, tá errado. A sua motivação tá errada. Mas se o seu foco é Deus, é agradar a Deus, muito provavelmente, dependendo da vontade de Deus para a sua vida, ele vai também te abençoar financeiramente. Tá? Alguns ditados bíblicos, eu vou até pegar uma colinha aqui, tá, Glauco? Pois não, pois não. Eu tinha anotado em Filipenses, né, 4, de 11 a 13, o Paulo fala, né, que aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu vou fazer um resumo, né? Sei estar abatido, sei também ter abundância. Ou seja, a gente precisa saber viver em todas as circunstâncias. Isso aqui repete José. José soube estar na abundância e soube estar abatido, sendo que com a sabedoria que Deus concedeu a ele e concede também a todos nós, a gente consegue, durante a pandemia, esta pandemia que a gente vive, ou qualquer outra pandemia que abata a nossa vida, a gente estar bem, a gente estar seguro, porque foi sábio. Tá? Outro, o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia abundância, em abundância colherá. Que é 2 Coríntios 9:6. Tesouro desejável é azeite, há na casa do sábio, né? Mas o homem sensato os esgota. Ou seja, o tempo todo a Bíblia está nos mostrando que a gente pode sim viver com muita abundância. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio. Tá? Entendi. Bom, eu gostaria de, nesse momento, aproveitar a oportunidade para lembrar aos nossos internautas que podem deixar as suas mensagens, as suas saudações. Gostaríamos de convidar você a escrever seu nome, sua igreja, sua cidade. Queremos saudar você. Traga a sua pergunta através dos o chat do YouTube, no Facebook, no nosso Instagram. Traga suas dúvidas. No final do programa, nós divulgaremos também contatos aqui do irmão Raimundo, que é consultor financeiro, um homem de Deus que pode orientá-lo. E eu tenho certeza que ele trará, posteriormente, terá muito mais a acrescentar na sua vida, meu irmão. Raimundo, meu querido, eu gostaria de falar de um tema muito importante aqui, que é a questão do cartão de crédito. Normalmente, a pessoa, quando está no início da vida, ou arruma um emprego, acha que está tudo bem, a primeira coisa que faz é talvez fazer um financiamento de uma moto, de um carro, vai lá no banco, pega um cartão de crédito. Hoje a coisa mais fácil do mundo é a pessoa conseguir um cartão de crédito ou de débito e trabalha nesses conceitos, né, de primeiro se endivida, depois corre atrás para pagar. Como é que é essa relação do ser humano com um instrumento chamado cartão de crédito? Você aconselha, não aconselha? O que é que você tem a nos dizer em relação a cartão de crédito? Glauco, eu estou rindo porque
Eu acho o cartão de crédito uma das invenções mais maravilhosas do marketing. Não o cartão de crédito não é o problema é quem utiliza o cartão de crédito. Mas vejam, eu preciso explicar, e obrigado, eu te agradeço por essa pergunta, porque o cartão é um tema que eu gosto muito, é um tema que para mim, é brilhante, para mim eu fico realmente até empolgado, porque, queridos, eu estudo marketing, tá? Eu estudo educação financeira, estudo finanças comportamentais, estudo de forma um pouco mais profunda como as pessoas tomam decisões a respeito de dinheiro. E o cartão de crédito, e ele não está sozinho, tá, Glauco? O cartão de crédito e vários outros instrumentos a gente chama de MEPs, meios eletrônicos de pagamento. Quanto menos você enxergar o seu dinheiro saindo do seu bolso, mais fácil ele vai sair do seu bolso. Ou seja, quer economizar dinheiro, meu amigo, minha amiga, meu amigo, sai de casa com dinheiro vivo. Existe uma substância, um neurotransmissor em nosso cérebro chamado dopamina. E a dopamina está muito ligada à questão de motivação, à questão até de dor. E existem vários estudos que provam que quando você vai fazer uma compra com dinheiro, você só efetivamente vai comprar, lógico, né? Se você perceber, se o prazer proporcionado pela compra, toda compra gera em você, tá? Gera em todo ser humano uma relação dor e prazer. A dor é quando você paga e o prazer é quando você recebe a compra. Quando você paga com dinheiro, a dor é muito maior. Mas se você comprou é porque o prazer da compra foi superior à dor da perda do dinheiro. O que hoje em dia o mercado faz? Ele proporciona que você possa pagar com cartão de crédito. Porque o que acontece? Quando você vai pagar com cartão de crédito, primeira coisa, isso aqui é muito importante, tá, gente, que eu estou falando, ele descasa no tempo a dor e o prazer. Quando você paga no cartão de crédito, o que é que acontece primeiro? Você recebe o produto na hora, sim ou não? Se você recebe o produto, isso é prazeroso. Quando é que o teu cartão vai ser descontado? Daqui a, sei lá, 15, 20, 30 dias, ou até mais. Não é isso mesmo? Ou seja, quando descasa no tempo a dor e o prazer, a chance de você efetivar a compra é muito maior. Primeiro aspecto fundamental. Segundo aspecto, quando descasa a dor, normalmente você paga no cartão em uma vez ou em várias vezes? Ou seja, se você paga em várias prestações no cartão, além da dor estar descasada no tempo, primeiro o prazer, depois a dor ainda vai ser em várias fraçõezinhas pequenininhas. Ou seja, se você fosse comprar com dinheiro, efetivamente até você poderia comprar. Mas com cartão é muito mais fácil. O nosso cérebro, ele ainda não entendeu que o cartão tira dinheiro, vai trazer sofrimento. Ele entende só no momento o prazer maior da compra. Outros detalhes, por que cartão é uma complicação? Responda para mim com franqueza. Boa parte das compras que você faz com cartão de crédito, se você não tivesse o cartão de crédito, você teria dinheiro para comprar? Se a tua resposta é não, significa que você não deveria ter feito aquela compra. Porque, como o Glauco falou, você está comprando hoje com o dinheiro, contando com o dinheiro que você ainda não tem. Gente, isso aí é namorar com perigo. Você não sabe se no mês que vem você vai estar empregado. É muito mais interessante, é muito mais inteligente a estratégia de primeiro você ter o dinheiro. Porque quem é que consegue barganhar preço, gente? Quem é que consegue desconto? O cara que está com dinheiro vivo ou o cara que só compra com cartão? Você sabe a resposta, né? Então, por vários motivos, compre com dinheiro. Se você quer economizar dinheiro, compre com dinheiro. Outra coisa, se você percebe que usar o cartão te complica o teu orçamento, complica a tua vida, e você quer
ter menos problema financeiro, você quer ter menos problema na sua vida financeira, tira o cartão da tua bolsa, tira o cartão do teu bolso, tá bom? Outra coisa, o débito, o cartão de débito, também gera esse problema. Mesmo que a dor e o prazer estejam no mesmo momento, porque o dinheiro vai sair da tua conta naquele momento, mas você não está vendo o dinheiro. Tá? Existem estudos científicos que provam que quem compra com cartão de crédito gasta até 2 vezes mais. Tá certo? Então leva a sério. Principalmente se você tem problema com o teu cartão de crédito. E mesmo que você nunca tenha tido problema, saiba que a tendência é que você esteja gastando mais. Mesmo que isso não gere problemas a ponto de você ficar no cheque especial, a ponto da fatura do cartão de crédito te trazer problemas, mesmo que isso não aconteça, saiba que você também está gastando mais dinheiro. Mas se isso não é um problema para você, tudo bem. Mas e para aquela pessoa que está se endividando por causa do cartão, meu amigo, a sabedoria é bíblica. Ela nos ensina que é melhor você ir para o céu, de repente tira o olho que te faz pecar, aí você pode pensar no cartão como sendo esse problema que te faz pecar. Tira ele da tua bolsa, não precisa nem arrancar um olho, é muito mais simples. Tira ele da tua bolsa, tira ele do teu bolso, lacra ele. Uma solução que eu fiz, que eu passei 14 anos da minha vida endividado. Uma das formas de acabar com o meu endividamento foi cortar meu cartão de crédito, cortar o cartão de crédito da minha esposa, cortar os meus cheques e cortar o cheque da minha esposa. Eu fiz isso, foi complicado, foi sofrido, mas eu resolvi meu problema. Não assim, não é assim. Foi sofrido, mas foi aquela estratégia inicial que eu usei. E depois de 3 anos estudando o livro de finanças, achando que eu já tinha condição de ter cartão de crédito novamente, pedi cartão de crédito. Quando ele veio, que eu tinha cortado os meus, depois de uns 2 anos e pouco, 3 anos, eu pedi cartão e quando ele veio para minhas mãos, eu comecei a gastar novamente, extrapolar as minhas possibilidades. E o que é que eu fiz? Não cortei dessa vez, mas lacrei. Botei dentro de envelope e tanto eu quanto minha esposa assinamos. Então, aquele cartão ali só poderia ser usado com a anuência do casal. Isso foi a solução para aquele momento da minha vida. Hoje eu uso cartão sem problema. Mas perceba que, às vezes, a gente sucumbe por causa de um cartão de crédito. Então, se ele está te trazendo problema, meu amigo, minha amiga, tira ele da tua bolsa, tira ele da tua vida. Ou dificulta pelo menos o acesso para ele. Tá? Pronto, Glauco. Entrando aqui no contexto de junta diaconal. Pela Constituição da Igreja Presbiteriana, a junta diaconal, o conselho da igreja, vota anualmente uma verba, né, anual para a junta diaconal, na qual é dividida a cada mês, e ali cada diácono ele pode ter acesso a um patamar X, né, um valor menor, e somando ali dá o valor de uma junta diaconal. Como você acha que uma junta diaconal poderia administrar também o seu orçamento? Seria utilizando tudo de uma vez, guardando um pedaço, enfim, gasta tudo logo com todos aqueles necessitados, deixa-se algo mais para o final do mês, guarda-se para emergência. Dentro da sua concepção, o que nós poderíamos, nesse caso, falar sobre orçamento de junta diaconal? Ô, meu irmão, eu tenho a concepção de que, como um orçamento doméstico, eu traria uma visão paralela, uma visão semelhante, fazer um paralelismo com o orçamento da nossa casa. É sempre interessante que a gente gaste com os gastos correntes, ou seja, se cada diácono tem a noção de qual é o gasto corrente daquele período, daquele mês, que haja esse gasto, mas levando-se em consideração sempre que tem que existir uma reserva, como é no nosso orçamento doméstico, como é na nossa casa. Então, se dentro de nossa casa o acerto é ter a prudência dos gastos correntes e a manutenção de uma reserva, porque podem existir emergência, eu traria para o orçamento da junta diaconal essa mesma estratégia. Um valor específico, ou pelo menos aproximado, para os gastos correntes, e sempre a existência de uma parte reservada para aqueles gastos não previstos, mas que a gente sabe que podem acontecer, que a gente sabe que
emergências podem acontecer, pessoas podem ter problemas. Então, imagina que a gente não guarde nenhum dinheiro e surja um problema. A No pessoa vai final do tirar do mês, próprio bolso? Vai final tirar do de outro mês, setor da igreja? Né? Então, acho que é importante a existência da reserva. Desculpa, Glauco. não, querida, eu estou dizendo assim, porque chega no final do mês ali, já não tem mais recurso nenhum para a junta diaconal, porque não houve um planejamento, né, Isso. em Precisa relação planejar. a isso, né? Isso. Então, você acha que caberia numa junta diaconal também sentar, fazer um planejamento orçamentário, tanto para as despesas daqueles que recebem todos os meses, né, uma cesta de alimentos, um remédio, uma ajuda de custo, mas como também é importante guardar alguma coisa para uma emergência. Muito sabe aí as suas palavras e Acho é muito fundamental. prudente. Existiria a possibilidade da junta diaconal captar recursos fora da igreja através de parcerias público ou privadas? Você acha isso importante? Ô, Glauco, eu acho que o diácono, como um líder, eu acho que ele exerceria um papel, ele ampliaria, inclusive, muito mais a liderança dele, ampliaria a proatividade, ampliaria a própria autopercepção de que o papel dele é relevante, porque muitas vezes, dependendo da estrutura da igreja, o diácono até acaba, sei lá, se passando a ter um papel menos importante, porque ele, ou por conta da estrutura, ele fica como se fosse o que é o diácono, é o que serve, né? Um Muitas serviçal. vezes o ajudante, o serviçal, e não é essa a concepção correta. Então, eu acho que no momento que o diácono toma para si a responsabilidade, ele vai realmente buscar. Isso são justamente as PPPs, né, as parcerias público-privadas, que a gente pode ir ou numa farmácia, ou num supermercado, ou numa indústria. De repente, numa indústria, a gente busca determinados alimentos ou até determinadas embalagens. Na farmácia, alguns remédios, talvez até remédios que já estejam, sei lá, para vencer. Lógico, com a prudência de não dar para ninguém remédio vencido. Ou remédios mais baratos, ou fazer. E, de repente, na Assembleia Legislativa e nesses órgãos legislativos, Assembleia ou Câmara de Vereadores, e buscar parcerias para que a própria igreja consiga ter uma atuação mais importante, mais relevante, graças àquele diácono, ou seja, dentro da igreja ele vai se tornar uma pessoa mais relevante e dentro do serviço social ele vai conseguir desafogar, às vezes, as finanças da igreja, porque conseguiu captar recursos através de empresas que estão no entorno da igreja. E outra forma também, ele vai fazer com que aquela igreja se torne mais relevante para aquelas empresas. Vai criar networking, vai criar uma comunicação de mais qualidade entre a igreja e várias empresas, graças tudo ao diácono fulano de tal, que conseguiu fazer esse contato. Imagina que todos os diáconos da igreja se arvorem desse compromisso de servir de todas as formas possíveis, com proatividade. Não porque o pastor pediu, ou não porque o presbítero pediu, mas porque ele se sentiu, né, com a incumbência de servir. E servir, muitas vezes, é liderar diversas ações. Não é ficar apático esperando o comando. É tomar a decisão de correr atrás. E, com certeza, ele vai elevar o nome do diaconato, ele vai elevar o nome da igreja e vai trazer muito mais recursos para a igreja, vai fazer com que aquela igreja seja mais relevante e possa abençoar muito mais vidas através dos recursos que ele conseguir amealhar, né? Às vezes fazer campanhas, determinadas campanhas em determinados momentos. Tem muitas formas de atuação que eu acho que vocês aqui na Memorial já têm feito com muita propriedade, mas sempre se pode fazer mais. E eu acho que o objetivo é a gente trazer mais proatividade, né? Muito mais proatividade, que eu sei que vários diáconos são extremamente proativos, mas quanto mais a gente atuar nesse sentido de buscar essas parcerias, mais relevância para o reino também. Eu acho No que é. caso específico, abordando ainda esse tema, vamos supor hipoteticamente que o diácono receba uma oferta em dinheiro.
para ajudar um determinado irmão que está passando necessidade. Se ele pegar nesse dinheiro, ele já pode entregar direto no irmão, ou teria qual seria o caminho adequado para se fazer isso? Ô Glauco, eu tenho a concepção que o próprio diácono vai saber que se ele pega aquele recurso e não leva à igreja, eu acho que ele não estaria fazendo a vontade de Deus daquela forma. Porque quem está entregando o recurso, quem está abençoando a vida, é o diácono ou é a igreja? A igreja dele. Então, eu acho que até para evitar riscos de vícios, riscos de problemas futuros, riscos de problemas de pecado, tá? A gente vê diversos exemplos na Bíblia, situações em que houve o pecado, às vezes até não havia tanto a intenção inicial, mas o fato da pessoa não criar uma determinada rotina, não seguir uma determinada regra, ele acabou se tornando um pecador, ele acabou se tornando um problema para a igreja, um problema para a família dele. Então, eu acho que é muito prudente que a pessoa receba o recurso, leve para a igreja, ou comunique para a igreja, para que haja o registro de que aquele recurso entrou, e a igreja decida de que forma, ou a junta diaconal especificamente, né, de que forma aquele recurso vai ser utilizado. Porque, de repente, o irmão, ele está pensando até bem intencionado, opa, eu estou aqui com uma oferta de R$200, eu vou abençoar a fulana de tal, vou abençoar a pessoa, e talvez dentro da igreja já exista uma demanda muito mais importante para aquele recurso. Já exista talvez uma situação muito mais prioritária e muito mais emergencial. De repente ele abençoou uma pessoa que estava precisando, e por conta daquela bênção que ele proporcionou, alguém que estava precisando muito mais deixou de ser abençoada, porque ele não trouxe para o conselho, ele não trouxe para a junta diaconal. Então eu acho fundamental que todo recurso seja sempre trazido à casa do tesouro. E seja lá contabilizado, né? Contabilizado, depois volta para a junta diaconal, que seria o correto mesmo. E, de fato, é isso aí. A junta diaconal de Pernambuco também tem orientado todos os diáconos a fazerem isso, né? Igrejas ajudando igrejas, e isso é muito importante. Nosso tempo já está se esgotando, infelizmente, né? O tema é muito amplo, o tema é muito vasto, né? Mas eu gostaria que você utilizasse esse minuto final aqui para dar suas considerações finais e deixar o seu contato para as pessoas que quiserem sentir no coração o desejo de entrar em contato com você, para convidá-lo a dar uma preleção, mesmo que remotamente, para a sua igreja, sua junta diaconal, ou até mesmo individualmente, né? Você presta serviços também. O que é que você tem a nos dizer em relação a tudo aquilo que falamos aqui nessa noite? Eu, primeiro, quero agradecer ao nosso Deus por esse momento, que esse programa realmente ele possa abençoar muitas vidas, possa abençoar as vidas das igrejas, a vida dos pastores, presbíteros, dos diáconos, e através de todos esses operários, de todas esses, vamos dizer, serviçais, de todas essas pessoas que servem à igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, possamos abençoar muitas vidas. Essa é uma primeira visão, um primeiro desejo, tá? E o segundo ponto, dizer que eu te agradeço imensamente, tá, Glauco, pelo convite a mim. E quero dizer que aqui em Pernambuco eu represento a ABFIN, que é a Associação Brasileira de Educadores Financeiros. Eu sou vice-presidente dela aqui para Pernambuco. E coloco a ABFIN à disposição. A gente tem aqui aproximadamente 18 educadores. E a gente tem, lógico, dependendo de nossas agendas, a gente tem disponibilidade e bastante interesse de trabalhar nas igrejas, trabalhar com o objetivo de levar a educação financeira tanto para a igreja, tanto para os pastores, presbíteros e diáconos, quanto para os membros e os congregados e os frequentadores das igrejas. A gente faz esse trabalho com boa frequência. Se você quiser, pode pesquisar a ABFIN na internet, Associação Brasileira de Educadores Financeiros, ABEFN,
E também, caso você queira fazer contato comigo, se você quiser, pode fazer contato com o Glauco tem os meus contatos. Eu poderia deixar aqui o contato ou não seria o caso? A gente pode deixar no programa. Pode deixar, sim. Eu tenho um e-mail, raicaldas@gmail.com, raicaldas@gmail.com, se o Glauber puder deixar depois escrito, e o telefone 819-8808-6002. E também tem um canal no YouTube, que é a Jornada Financeira, e o meu canal no Instagram. São coisas novas, coisas que foram criadas agora, pós-pandemia, tá? Porque eu não gostava desse mundo digital, mas eu precisei me adaptar a ele. E o meu canal no Instagram é raimundo.acaldas. Raimundo.acaldas. Tá? Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez e agradecer ao nosso Deus pela oportunidade que ele tem nos proporcionado. Nosso agradecimento também a você, Raimundo, meu irmão querido. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo privilégio de ter atendido o nosso convite. Quero convidar você novamente, diácono, se você quiser fazer parte do grupo da Junta Diaconal de Pernambuco, entre em contato através do nosso WhatsApp. Nós teremos a imensa alegria de receber você. Nosso grupo já conta com mais de 10 estados que fazem parte da Junta Diaconal de Pernambuco. Trocamos experiências, trocamos ideias. E é isso. Esse programa foi feito com muito carinho. Junta Diaconal de Pernambuco, compromisso para fazer a diferença. Muito obrigado. Que Deus abençoe sua vida. Nosso tchauzinho, Raimundo. Até a próxima. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado.